orar à parte. E chegada já a tarde, estava de sono, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: o que, igreja? Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Pode sentar. Glória a Jesus, aleluia. Eu fiquei a manhã inteira pesquisando o Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, né? Mas cheguei aqui na igreja, Deus me levou esse capítulo, esse texto, esse capítulo 14, né? Glória a Deus, que ele é tremendo. 14. Glória a Jesus. Você está feliz, irmão? Eu sou feliz. Vamos lá, Cláudia. Você está feliz, irmão? Eu sou feliz. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas tem que orar mais, irmão. Tá vendo? As crianças saíram da igreja por vazia, eles precisam orar mais, né? Glória a Deus, né? Aleluia. Mas Jesus é bom, né? Uma Danila precisou de levar o irmão dela no hospital agora à noite. Ela não estava aqui. Amém? Glória a Deus, porque não poderia ser no culto nessa noite, né? Tinha outro irmão também que falou: garantia que ia estar aqui, mas não veio. Glória a Deus. A nossa nova convertida também avisou também que não podia estar no culto hoje. Glória a Deus. Bom, o capítulo 14 começa com a morte de João Batista, não é? O versículo 12, põe para mim o versículo 12, pastor. 14, versículo 12. O Batista morreu de uma forma terrível, né? Foi decapitado, né? Glória a Deus. Amém. Foi decapitado. Aí os discípulos dele pegaram, está escrito aqui no 12, pregaram, foram sepultar ele. E foi anunciar Jesus. Chegaram para Jesus, João Batista. Aí contaram a história para Jesus, né? Herodes pediu a cabeça de João Batista, o Herodes foi mandou cortar a cabeça dele. Mas pode ficar tranquilo, a gente enterrou. Jesus não foi nem velório. Jesus fosse no velório, agora tinha ressuscitado, né? Não é? Nem no velório Jesus foi, ninguém chamou Jesus, né? Só foi avisar: ó, já está enterrado, já não se preocupa não, já cuidando tudo, né? Bons, aí o versículo 13, né? Eu gosto de contar a historinha primeiro, depois a gente entrar aqui no versículo 13, pastor, versículo 13. E olha só, eles foram anunciar Jesus, versículo 13 está dizendo assim: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado. Jesus não ficou ouviu uma notícia triste. Foi? Não é? Alguém chegou com uma notícia péssima para ele. O primo dele, 6 vezes mais velho que ele, morreu de uma forma terrível. Sabe, se a gente pesquisar direitinho, irmãos, os discípulos não estavam com Jesus. Porque quando a gente vai ver Marcos ou Lucas, agora de cabeça não lembro, Jesus tinha mandado eles uma missão. Então os discípulos não estavam com Jesus. Sabe que o Satanás é tão terrível que ele só chega e aproveita quando você está sozinho, está sem amigo, tem ninguém do seu lado, não é? Aí Jesus, o que ele fez? Saiu, foi para um lugar sozinho. Eu, como entendi isso aqui, quando eu li isso aqui, que o Espírito Santo estava dizendo: Jesus queria, vamos lá, curtir o luto. Jesus queria ficar sozinho, não queria conversar com ninguém. Sabe eu e você é do mesmo jeito. Tem dia que a gente não quer conversar com ninguém, tem dia que a gente quer ficar na nossa, tem dia que a gente, a gente acorda e diz assim: eu não estou para ninguém hoje. Tem dia que a gente é assim, irmãos. É
quer sossego, que a gente quer ficar tranquilo, que a gente não quer conversar com ninguém, e chega alguém para conversar com você. Aquele momento triste, aquele momento que causa uma tristeza no seu coração, você não está afim de conversar com alguém. Aí o que Deus faz? Manda uma multidão precisando de você. Como é que fazer? Não é? Você não quer conversar com ninguém, você não quer dar ideia para ninguém. Chega alguém, estou precisando de um conselho, missionário Ismael. Ora para mim, missionária Rose. Intercede por mim, missionária Roseta. Meu irmão, a você não quer, mas bate alguém na sua porta precisando. Mas Jesus chega lá, de uma multidão que foi a pé em velocidade, chegou junto de Jesus, e o versículo 14 está dizendo assim: que Jesus saindo viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão por ela, curou os seus enfermos. Meu irmão, vai ter dia na sua vida que você está precisando de um ombro amigo, e o Espírito Santo não vai te enviar um ombro amigo, ele vai te enviar alguém para você ser um ombro amigo de outra pessoa. Tem dia que vai ser assim, não é? Eu falei que eu estava preparando sobre entrega teu caminho ao Senhor, confia nele mais. Eu achei uma explicação de um comentário assim: entregar o caminho ao Senhor, confiar que depois que ele faça tudo, é ter certeza que ele vai te ajudar, vai fazer tudo por você, para você ter mais tempo de fazer a obra dele. Não é para mim ficar de bicão, curtindo a vida doidada. Confiar nele, entregar uma vida, ter certeza que ele vai me dar liberdade para mim fazer aquilo que ele mandou fazer, cuidar da obra dele. E sabendo bem que no tempo atual, a maioria de nós cristãos quer que Deus cuide do nosso problema, resolva o nosso problema, para a gente ter paz e tranquilidade, para a gente curtir a vida, para a gente ter uma vida tranquila, né? E Jesus, que vou botar o texto, e Jesus cura todo mundo. Ele curou os enfermos. É porque as pessoas, missionários dele, chegam até nós. Ele não quer saber do que a gente está passando. Ele não quer saber do nosso choro. Ele não quer saber do nosso problema. Ele não quer saber como ele foi o nosso dia. Ele não quer saber como foi essa semana. Simplesmente, ele quer superar o som da nossa vida. Não é? Não é? Simplesmente ele sabe que você ora, ele sabe que você jejua, ele sabe que você tem unção. Então eu vou lá porque ela tem unção. Mas ele não busca unção por conta própria da vida dele. Ele suga, não é? Mas mesmo assim, Jesus curou os enfermos. Aleluia. Não é? E chegada a tarde, olha só, agora que vai aparecer discípulo. E chegada a tarde, ano 15. E chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele. Até então ele está sozinho. Sabe, aqui não está. Vai lá em Marcos ou Lucas, agora de cabeça. Ô pastor Adílio, nos disse que era Jesus. Olha só, irmão. Jesus querendo tirar um tempo sozinho, que estava de luto com o João Batista, né? Aí eu disse: Senhor, o que aconteceu? Eu expulsei o demônio, o demônio saiu, o morto ressuscitou, Jesus. Irmão, você imagina a pessoa chegar empolgada perto de você e você com o coração triste. Aí Jesus olhou para a gente: alerta, porque seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Ele estava todo empolgado. Tem gente, irmão, isso acontece. Tem
Mas você tem que ouvir. E aí os discípulos chegam a Jesus e faz o seguinte: despede a multidão, manda ele cada um para sua casa. O lugar aqui é deserto, a hora já está avançada. Manda eles para ir para as aldeias, comprar comida. Jesus, isso não. Tipo assim, vocês não tiveram fé para expulsar demônio? Vocês não tiveram fé para estudar o morto? Vocês não tiveram fé para curar os enfermos? Dá de comida a eles, vocês. Não quis deixar o povo ir. Dá-lhes de comer. Quer dizer, eu estou empolgado, eu fiz tanta coisa. Agora é a hora de eu também dar alimento para eles. E aí? Então alguém chega para Jesus e fala assim: Senhor, só tem aqui 5 pães e 2 peixes. O que é isso? Quer dizer, nós não tem comida nem para nós suficiente. O que é isso para essa quantidade de gente? Não é? E como os irmãos já sabem, Jesus diz assim: põe aqui na minha mão. Irmão, curou enfermo e agora eu vou te pegar pão e peixe ali. Jesus estava ensinando os discípulos: às vezes não é só curar, às vezes não é só expulsar o demônio, às vezes não é só ressuscitar o morto. O que Jesus falou? Vocês têm também que ter condição de alimentar também esse rebanho. Oh, aleluia. Jesus vai. Tudo é tremendo, né? Mandou organizar que era quase mais de 10 mil pessoas, né? Quase 15 mil para 20 mil, né? Pouquinha gente, né? Senta todo mundo, põe na minha mão, parte o pão, os peixes, abençoou. Jesus não mandou eles dar de comer, aí o que Jesus faz? Dá graça, coloca na mão dos discípulos e manda os discípulos distribuir. Jesus, quer dizer, vamos compartilhar a glória com todo mundo, né? Eu abençoo e você compartilha. Eu abençoo e você dá pão e peixe. Eu abençoo e você dá pão e peixe. E começou, né? A pregadora ontem pregou sobre a segunda multiplicação dos peixes, né? Mas aqui é a primeira do pão e peixe. E comer. Saciaram todos. Eu não sei de qual peixaria ou de qual padaria e aquela quantidade de pão, mas os anjos padeiros, pescador, teve muito trabalho naquele dia, não é? Glória a Deus! E todos se fartaram e comeram. Aqui vai dizer no final do 21 que comeram era quase 5 mil homens, além das mulheres e das crianças. E eu aprendo que às vezes no dia mais terrível da nossa vida, não é? A gente ainda vai ter que ter alguma coisa para oferecer para alguém, né? No dia mais triste da nossa vida, a gente tem que ter alguma coisa no nosso alforje para oferecer para alguém, para abençoar a vida de alguém. Você lembra que Jesus queria ficar num lugar à parte, voltar lá atrás, mas aí ela acaba com aquilo tudo, o pessoal recorre, mencionou dos excessos cheios. Jesus chama os 12, né? Supor que eram só os 12, que Jesus tinha mais de 70 discípulos, mas vamos lá, só os 12. Jesus chamou, obrigou, né? Eles entraram dentro do barco. Não é que eles queriam, Jesus obrigou. Tem hora que Jesus obriga, mas tem que aprender as lições do texto. Tem hora que Jesus obriga a gente a entrar no barco, mesmo contra a nossa vontade. Eles estavam todos empolgados, todos felizes pelo que tinha acontecido. Agora, vendo a multiplicação dos pães, estavam mais empolgados ainda. Então Jesus obriga eles, vai em Marcos 6, obriga eles a entrar no barco e vão para o outro lado.
Agora que Jesus vai tirar o tempo que ele queria tirar lá atrás. Agora ele vai para um lugar deserto. E além disso, ele despediu a multidão todinha primeiro. Depois ele vai, agora eu vou para o monte. Agora eu vou lá assim, Pai, agora eu monte. Vou supor uma oração de Jesus. Pai, por que o Senhor permitiu o João Batista morrer daquele jeito? Por que o Senhor permitiu? Agora eu não é? Aí eu lembro que quando Jesus coloca o brilho dos discípulos a entrar no barco, ele disse: entra e vai. Eu quero provar uma coisa para vocês, sabe? Eu vi Satanás cair do céu como raio. Então eu quero provar para vocês que sem mim nada podeis fazer. Aleluia, glória a Deus. Porque quando Jesus coloca em barco e fica, ele foi sozinho. Sabe por que Jesus colocou você no barco e falou assim: eu não vou com vocês não, vou ficar aqui. Você está sozinho nessa. Eu não vou contigo, vou ficar aqui. O que seria de nós numa atitude dessa? E ele vai despedir a multidão, ele vai orar a parte, e o barco, no versículo 24, diz que o barco já estava no meio do mar. Só que lá no meio do mar, o barco começou a ser açoitado pelas ondas. As ondas que batiam do lado, e aqueles homens fortes, corajosos, começaram a gritar de medo. Você já viu um homem gritar de medo? Hein? Imagina a gritaria comendo, e de repente vem alguém andando sobre as águas, e no meio da madrugada, qualquer que já era a quarta vigília da noite, vamos lá, primeira vigília da noite é das 6 às 9, a segunda vigília da noite é das 9 à meia-noite, a terceira vigília da noite é das 9 às 3 da manhã, a quarta vigília da noite é das 3 da manhã às 6 da manhã. Então no período entre 3 e 6 da manhã, Jesus, um período da penumbra, não sabia se ele estava claro ou estava escuro. Há uma tempestade no meio do mar, ninguém consegue enxergar direito a direção, e o vento é contrário. Eles não conseguiam sair daquele lugar. De repente vem um vulto andando sobre as águas, e a gritaria é um fantasma. É complicado. A gente lê o milagre de Jesus andar sobre as águas, é tremendo, mas passar pela mesma situação que os discípulos estavam enfrentando naquela madrugada, aí muda a situação. É muito fácil, igual muitos pregadores falam assim: Jesus anda por cima daquilo que te causa medo, mas o problema é eu estar naquele lugar que me causa medo. Qual é o lugar que te causa medo? Qual é o lugar que você está, nessa noite que te causa medo, preocupação? Jesus vem andando. Tanto aqui como em Marcos, fala que não foi nada contrário. Depois quem vai contar também resumidamente essa história é João. Mateus que esticou bastante para nós. Porque Marcos, eu não sei porque ele esqueci, Marcos esconde a história de Pedro. João também esconde a história de Pedro. Mas Mateus vai contar a história de Pedro. Não é? Então eles estão lá, gritando, com medo, desesperados. O que vai acontecer com nós agora? Além da tempestade, além do fantasma, além das barcos açoitados, porque até então ainda estava no meio de uma tempestade. Eu sempre costumo falar que nesse episódio Jesus não repreendeu a tempestade. Eu vou te revelar daqui a pouco. Jesus, você não vê Jesus falando acalma a tempestade, na outra tempestade sim, mas nessa aqui não. E Jesus está vindo.
que Deus está mandando a bênção e a gente não sabe o que vai fazer. A gente começa a ficar com medo. Será que é o Senhor? Será que é Ele mesmo? Quem é que está vindo? Que livramento que está chegando? Eu não estou esperando isso. Não é? Aí alguém lá do barco. Eu não sei se Jesus deu uma paradinha na hora que eles começaram a gritar. Na hora que eles ficaram assim, um fantasma. Aí Jesus também dá uma paradinha e Jesus fala assim, ó. Ei, que demônio! Sou eu! Não fica morrendo não! Só assim. Jesus chega com a mulher e falou assim, viu, Janaí? Não chora. Foi lá e resolveu o problema. Jesus virou para a chave e falou, ó, não temos. Só segredo. Foi na casa dele e resolveu o problema. Jesus olha para Marta e vai fazer o mar. Oh, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Como Jesus ensina a palavra de calmaria, de ânimo. Não é? Aí Jesus olha para esse dente. Não fica com medo, não se anime. Eu estou chegando. Aleluia. Oh, irmão, que essa palavra venha entrar nos nossos ouvidos, fazer um efeito tremendo em nossa vida nessa noite. Anima-te, porque eu estou chegando. Jesus está falando para nós. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Te anima, porque Jesus está vindo. Não confunda ele com o fantasma. Aí o Pedro está dentro do barco. Olha que dúvidas que a gente tem que olhar para a gente não ter. Se é o Senhor mesmo, a dúvida. Se é o Senhor mesmo, me manda ir para o Senhor. Que dúvida. Jesus já falou, sou eu. Mas o Pedro falou assim, se é o Senhor mesmo, ele colocou dúvida mais uma vez, se era Jesus ou não. Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por cima da. Existiu ainda, eu quero ir andando. Não foi Jesus que falou que Pedro vem, não. Foi Pedro que se ofereceu, não. A gente tem que ter cuidado. Tem hora que a gente se oferece para entrar em cada prova.
Você pediu? Filho. Deus, a minha ação bem, você vai ser usado. Deus, eu quero orar, eu quero orar, os enfermos ser curados, eu quero ter poder para expulsar demônio. Você já viu isso tudo na sua vida, mas a gente fica amarrando agora na nossa vida, né? Jesus já deu esse poder, autoridade. Se você não acha que não tem ainda, vai ler o finalzinho de Marcos 16. Em meu nome, vai lá, você vai ler lá, finalzinho de Marcos. Você já tem autoridade na sua vida para fazer. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E Pedro descendo do barco, no 29. E Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia. Sabe qual é o aprendo aqui? Que todo esforço é válido para ir ter com Jesus. Todo esforço é válido. Meu irmão, a gente tem que aceitar Jesus de novo. Glória a Deus. Todo esforço é válido. No céu tudo conta. Tudo que a gente faz aqui conta no céu. Até negativamente conta lá também. Glória a Deus. O problema está aqui. Mas sentindo, no 30, sentindo o vento forte. Agora esse aqui tem agora. Como é que eu expulso? Eu vou te expulso por aqui. Pensa bem. No barco, ele não estava sentindo o vento forte. No barco, ele não estava sentindo as açoites das ondas, não. Mas ele entrou na água e ficou com medo. Por quê? Porque a mente humana é terrível, né? Naturalmente, quando ele andou um pouquinho, ele falou assim: opa, não tem nada firme debaixo do meu pé, não é? Não tem nada para me segurar. Satanás aproveita, irmãos. Aí que a gente tem que vencer todo mundo, porque ele sopra no seu ouvido, você não vai dar conta de andar sobre as águas. Ele sopra, irmã de Mira, o Satanás fala assim: você não vai dar conta, você não vai conseguir de fazer isso. Quando você resolve descer no barco e andar sobre as águas, a primeira coisa que Satanás vem te causar medo. Você não vai conseguir, você não vai dar conta, você não vai chegar até lá. Só que uma coisa que ele esqueceu: você saiu para ir ter com Jesus, não é? E começando com esse aqui, irmão, esse pronto é 30. Não, mas é 30. Volta, estava lá já. Mas sentindo o vento forte, teve medo? Fala como assim, começando. Começando. Não, aqui que a gente pega muita coisa, porque ele não afundou de cara, ele começou a afundar. Não é? Aqui, eu estou criando. Aqui, começando a ir para o fundo, ele diz: ó, Senhor, me salva. Não espere afundar para clamar ao Senhor. Quando você meter seu pé, já não está aguentando segurar mais. Senhor, me salva. Aleluia. A gente afundou. Começar com o texto é muito bonito. Começando a ir para o fundo, ele falou assim: eu não vou aguentar. Eu preciso de ajuda. Irmão, a gente fala muito, porque tem vezes que a gente acha que vai dar conta. A gente acha que a gente é forte. Não é? A gente acha que vai suportar. Aí é tão tremendo que eu acho que ele não viu onde ele estava. Sabe? Porque quando ele é Senhor me salva, logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: eu não 31 já, pastor. Olha só, Jesus estendeu a mão, irmão Adão. Que coisa linda! Quando eu acho que eu vou afundar, quando eu acho que eu vou cair, quando eu acho que eu não vou aguentar, Pai, segura em minha mão. Aleluia.
Jesus pega a mão e vai dar uma correção. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu achava que tinha duvidado ali, mas na verdade ele duvidou lá no barco. Se é o Senhor mesmo, ele duvidou lá no barco e o reflexo foi lá na frente. Aleluia, glória a Deus. Mas eu sei o que eu falei com você na hora, foi igual. Você lembra que eu falei com vocês que Jesus não repreendeu o vento? Olha que lindo o versículo 32. Foi aí, pastor. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus nem falou nada, sabe? Quando você pega, Jesus pegar a sua mão, pastor, quando Jesus pegar a sua mão e você está no barco com Jesus, o vento acalma. Aleluia! Aqui foi o dia que Jesus não repreendeu o vento, só de você ele voltar no barco, acalma. Agora você tem que ter a coragem e a fé de Pedro, lembra de entender? Porque ele andou sobre as águas no meio da tempestade. Então o vento estava, as ondas ainda estavam dando cada. Imagina, tapa de água na perna, tapa de água na perna pra cá, tapa de água na perna pra lá. Ele ali andando, irmão. Teve um momento que ele falou: muito para mim, eu não aguento. Mas quando você achar algo que é muito para você, você não aguenta, você, Senhor, me salva, aleluia, que Ele vai te salvar, Ele vai segurar a tua mão, Ele vai te erguer novamente, aleluia. Sabe por que eu aprendi nesse texto? Que quem viu você sair andando no barco, vai ver você voltando andando para o barco, aleluia. A gente só sabe que Pedro começou a afundar, porque alguém registrou, porque ele deu testemunho. Jesus falou o seguinte: olha, você saiu andando, você vai voltando andando no barco. Jesus poderia ter chegado no barco. Tem muito cara por aí que é assim, né? Mas Jesus poderia dizer: aí, ó, foi andar para usar para mandar comigo e fundou. Jesus só subiu para o barco e acalmou a tempestade. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler o texto, eu vou pedir para você colocar o texto de João 6. É o mesmo texto, né? É 3 evangelhos: Mateus, Marcos e João narram a mesma história. Vou falar o versículo aqui, porque esse versículo é tremendo, né? É porque os evangelistas tiveram revelações diferentes, né? Contaram o evangelho. Glória a Deus. Versículo 21. 6:21. Então eles, de boa mente, o receberam. Essa pessoa recebeu Jesus de boa mente, já estava mais tranquilizado, já tinham certeza, não é fantasma, é Jesus. Receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. Irmão, você, vou abrir a palavra, a boca de profeta nessa noite para falar: você vai chegar no seu destino, aleluia. Oh, aleluia. A tempestade não vai te impedir, as ondas não vão te impedir, o vento não vai te impedir, aleluia. Deixa Jesus entrar nesse barco com você, você vai sentir a bonança, você vai sentir a calmaria, você vai sentir a paz e vai chegar no teu destino. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Ei, na sala de candará. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh,
Senhor, estamos em um barco, Senhor. As ondas tentam nos submergir, as ondas tentam impedir, Senhor, nosso caminhar. A igreja em si, Senhor. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, oh Deus. Oh, Senhor, repreende aquilo que tem causado medo na tua filha, aquilo que tem causado medo no teu filho. Oh Deus, repreende, Senhor. Segura a mão, oh Pai, porque quando o Senhor pega na nossa mão, nos sentimos mais seguros. Quando o Senhor pega na nossa mão, nós conseguimos, Senhor meu Deus, caminhar mais fortes do que nunca sobre as águas. Jesus, eu quero confessar algo para o Senhor essa noite. Sem ti nada podemos fazer, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Oh, Senhor, sem o Senhor não conseguimos, sem o Senhor, Pai, não avançamos. O vento é contrário, Senhor. Oh Pai, nós queremos ir para frente, Ele tem empurrado para trás, Senhor. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantos momentos tribulosos em nossa caminhada, Senhor. Precisamos de Ti. Oh Senhor, não permita que o medo faça a gente começar a afundar. Não permita que a dúvida entre no nosso coração. Oh Senhor, certeza temos que o Senhor está conosco. Certeza temos que o Senhor junto está de nós, meu Pai. Em meio, Senhor, aos vendavais, em meio às ciclones, Senhor, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se movam pela sua cabeça, Deus, nós estamos habitando em Ti. Oh Senhor, toma nas tuas mãos cada vida, cada filho teu. Deus meu, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, vem socorrer agora, Deus, a tua filha, vem socorrer teu filho, vem fortalecer os arteiros, as pernas, oh Pai, em nome de Jesus. Senhor, permita, Senhor, que a gente sinta segurança andando sobre o mar. Oh meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh meu Deus eterno, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor. Eu lembrei do hino antigo que vocês vão saber cantar um pedacinho dele. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura a mão de Deus e vai. Como coro, segura as mãos de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará.
Glória a Deus. Quarta-feira, último da campanha.